Rapaz, que responsabilidade gravar esse vídeo. Já é a segunda vez que eu tô gravando. Eu gravei 10 minutos e não tava nem na metade das coisas que eu tinha pra falar, então eu vou tentar agilizar um pouquinho mais essa regravação. E pra começar, eu queria também deixar bem claro duas coisas. Primeiro, eu sou muito fã do Denis Villeneuve, que eu tenho a minha tatuagem de A Chegada. Aqui atrás eu tenho o pôster emoldurado do A Chegada, na verdade é um quadro com a imagem impressa do A Chegada. E o segundo aspecto, para os fãs de Duna, eu ainda não li o livro, tá? Eu já comprei ele aqui no Kindle, eu comprei já tem alguns meses, só que eu não li ainda por irresponsabilidade mesmo. Mas eu pretendo ler porque depois do filme eu fiquei bem interessado pelo universo e eu quero muito me aprofundar nesse mundo, parece muito interessante. Dito isto, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu sou fã do diretor e que essa crítica não vai ter embasamento nenhum no livro. Eu vou analisar a obra do filme pelo filme, tá bom? Então, dito isto, isso bem esclarecido, vamos cair de cabeça nesse universo. Se você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sou sócio fundador da SB Cinema, um canal de cinema aqui no YouTube, que a gente está aqui com quase 70 mil inscritos, conto com a sua inscrição para me ajudar a chegar lá, e também um portal online de cursos de cinema. Então, se você quiser aprender cinema, aprender como fazer filmes, aqui embaixo também eu vou deixar o link para você conhecer os nossos cursos. Pois bem, eu vi hoje Duna, de 2021, do Denis Villeneuve, essa nova adaptação, né, que teve lá dos anos 80, que eu não assisti também, inclusive. Então eu vim totalmente assim, sem saber nada de Duna para assistir o filme na cabine de imprensa. E quando acabou o filme foi uma sensação estranha, porque eu sabia que eu tinha gostado do filme, só que eu não sabia dizer o quanto que eu tinha gostado do filme. Eu precisava maturar um pouco as ideias para descobrir, pronto, gostei muito do filme, ou gostei legal, ou gostei mais ou menos. Mas, enfim, agora eu consigo dizer que eu gostei bastante de Duna, apesar de alguns pesares, que eu vou comentar mais lá pro final do vídeo, como eu sempre faço aqui, para quem já acompanha, eu faço a primeira parte do vídeo com os pontos positivos, depois eu falo alguns pontos negativos, tá? Então vamos lá. De longe, Duna é um filme totalmente focado na sua imersão naquele universo. Fica muito claro que o objetivo principal do Villeneuve era te fazer mergulhar no mundo de Duna. Duna que eu digo, o universo do Frank Herbert, né? E cara, ele atinge isso de uma forma inacreditável, não só pelo design de produção do filme, que é espetacular. Eu não tenho outra palavra para descrever. É de cair o queixo. Se você vê esse filme no IMAX, se você vê numa tela muito grande, cara, não tem como. Se você sair do cinema dizendo que não acreditou naquele universo, que não acreditou que tudo aquilo que você tá vendo é real, você entrou em outro filme e disse que viu Duna, mas você não viu Duna, cara. Porque esse filme, ele é muito imersivo. Os efeitos visuais, cara, beiram a perfeição, assim. É um rigor, assim, absoluto, técnico e também artístico em tudo isso. Então não só é fantástico do ponto de vista técnico, como é fantástico do ponto de vista artístico. Cara, eu ficava admirando os planos do filme, de tão bem compostos que eles eram. A direção de arte é um trabalho assim que, se eu pudesse resumir uma palavra, seria preciosíssimo. Eu acho que esse filme vai levar todos os prêmios nessas categorias técnicas de design de produção, de direção de fotografia. É sensacional. Em diversos momentos me lembrou o Blade Runner 2049. E por falar nesse filme, eu acho que se a gente fosse comparar com algum outro filme do Villeneuve, eu compararia com esse. Porque o Blade Runner 2049 não é um filme que você sai do cinema com a cabeça explodida, tipo, meu Deus, que filme com história incrível, cheio de subtramas e personagens e reviravoltas. Blade Runner 2049 não é esse filme. Não é um filme que você sai pensando, caramba, que profundidade filosófica. Não. O Blade Runner 2049 eu saí do cinema com a sensação de, caramba, eu tive uma experiência sensorial única. Não é um filme que eu vejo pela história, é um filme que eu vejo pelas emoções que eu sinto ao assistir ao filme. Então até hoje eu revejo do Blade Runner 2049, que pasme, é um dos filmes do Denis Villeneuve que eu menos gosto, mas eu ainda assim gosto muito, pela sensação de ver o filme, para imergir, para cair de cabeça naquele universo, para sentir a vibe do filme, o mood do filme, né? Essa sensação que o filme passa. Por conta da montagem, por conta do rigor da direção de arte, da trilha sonora, de tudo isso, né? E o Duna, ele se encaixa muito nessa proposta do Blade Runner 2049, assim, é um pouco parecido, é um filme imersivo, mas que ainda assim eu acho que a história do Duna talvez seja um pouco mais movimentada que a do Blade Runner 2049. E não só essa questão toda que eu falei, dessa riqueza de detalhes, de imersão, mas também é tão rico que você consegue perceber facilmente e entender como isso impacta na narrativa, as diferenças de um mundo para outro, de personagens para os outros, por conta do figurino, por conta da direção de arte do mundo daquele personagem. Então o mundo dos Atreides
tem uma composição mais fria, com tons mais sóbrios, enquanto o planeta de Arrakis tem aqueles tons mais quentes, mais alaranjados, as roupas deles estão sempre sujas, com um aspecto de poeira. Já o planeta lá do Imperador é ainda mais sóbrio, ainda mais sombrio, ainda mais repleto de sombras do que o dos Atreides, pra gente fazer essa distinção e já visualmente já associar quem são os mocinhos, quem são os vilões, né? E cara, é sensacional. E a direção do Villeneuve, como eu já estava falando sobre ela, tudo isso que eu tô falando também é um pouco da direção geral do filme. Ela é muito voltada para essa imersão, mas ela também é muito voltada para os personagens. Eu gostei disso. Eu saio satisfeito do cinema quando um filme ele se atenta aos personagens, desenvolve os personagens. Eu saio do filme tendo comprado como é que eu digo, a jornada daqueles personagens. Eu diria que o Paul um pouco menos, eu ia até deixar mais para depois, mas já pegando os personagens como embalo e encaixando os atores, o elenco tá sensacional, todos eles estão muito empenhados, você vê que teve um empenho, um trabalho de construção de cada um daqueles atores para cada um daqueles personagens, e eu trago um destaque para Rebecca Ferguson. Eu gosto muito dela lá nos filmes do Missão Impossível, mas aqui, cara, como é uma personagem que tem altos e baixos, tem várias mudanças bruscas na narrativa que a personagem passa, cara, ela lida muito bem, ela consegue convencer em todos os momentos do filme. Você não tá vendo uma atriz interpretando, você tá vendo a personagem dela, que é a mãe do Paul, se não me engano é Jessica o nome dela, né? Eu posso estar enganado, me corrige nos comentários se eu estiver enganado. E fora ela, eu gosto muito do Oscar Isaac. Eu sou um grande fã dele, eu sou suspeito pra falar isso, né? Eu compro todos os personagens que ele faz. Naquele Um Ano Mais Violento que ele fez, comprei o personagem. No Drive, inclusive, nos meus filmes favoritos, comprei o personagem. Aqui também comprei o personagem dele, tava com ele. E eu senti um pouquinho de falta no Paul, assim. Eu não sei se é o Timothée Chalamet, não sei como é que fala sobre o nome dele. Não sei se falta um certo carisma no personagem, ou o próprio personagem talvez não tenha sido tão bem escrito assim. Eu saí do cinema sem entender muito bem quem é o personagem dele, mas isso eu posso falar mais lá pra frente. Mas eu gosto como o Villeneuve dedica muitos momentos do filme, ele para tudo pra gente conhecer cada um dos personagens, a gente entender a importância de certos personagens na vida de outros personagens. É um filme que toma tempo pra isso, e eu saio satisfeito do cinema quando o filme se atenta aos personagens, porque ele sabe que a gente precisa se conectar com eles, certo? E ainda, apesar da história do filme ser simples, e veja bem, não estou dizendo que ela é simples, porque o mundo de Duna é qualquer coisa, não é isso. Estou dizendo que ela é simples porque os acontecimentos são muito básicos, é de fácil entendimento. Pelo menos eu não sei como é que é no livro, o pessoal diz que é muito complexo, mas o Villeneuve me pareceu traduzir bem isso de uma forma simples. Acontece X, depois acontece Y, ali no momento tem algumas coisas que ficam nebulosas, mas é proposital, que depois você junta as peças na sua cabeça e o filme confirma em seguida que o que você estava pensando era de fato o que você estava pensando. Então o filme soube sugerir essa dúvida muito bem para depois confirmar, e a confirmação vem de uma forma importante na narrativa, né? Mas é um filme que abre para interpretações filosóficas, é um filme que abre para comparações com o mundo real, e eu sempre gosto quando filmes fazem isso de forma bem feita. Eu comentei que o Halloween Kills recentemente fez isso de forma terrível, e aqui ele faz de uma forma que eu acho bem interessante, bem sutil, bem aqui ocular, se pegar, pegou, comparando de certa forma com o imperialismo de determinado país aí, que tem um personagem que fala, vocês vêm aqui, pegam isso da gente, que eu não vou falar o que e vão embora sem oferecer nada em troca, e o cara, você vê que tem um certo desdém desse personagem para com os Atreides. Então é interessante você, associar com pontos do mundo real, certo? Passei quase 10 minutos falando bem do filme. Agora eu preciso falar um pouco sobre os pesares que eu senti na narrativa como um todo, tá? E eu acho que o principal problema desse filme, disparado, é o fato dele ser a parte 1 de um projeto que ainda não sabe se teremos uma parte 2. Logo no começo do filme, o filme já abre com Duna, parte 1. E eu já fiquei, caramba, eles já estão considerando a segunda parte. Eu achava, inclusive, que a segunda parte já tinha sido gravada, depois que eu fui ver que não. Eles não gravaram a segunda parte ainda. E é um filme consciente, desde o começo, que ele não vai concluir a sua história nesse filme. E quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um problema com isso. Até hoje eu não vi, assim, isso é muito comum em séries. A série não fechar na primeira temporada, vai fechar na próxima temporada. La Casa de Papel tá fazendo isso desde a parte 3, eu tô achando isso insuportável. Eles estão esticando demais a baladeira. Aqui eles não vão esticar tanto, vai ser realmente parte 1, parte 2, eles não vão querer fazer uma trilogia, eu espero, né? Ou pode fazer a trilogia depois, adaptando outro livro, né? Mas a história do primeiro livro vai ficar nesses 2 filmes. Mas, cara, vários pontos do filme
vão ser justificados pelos fãs ou pelas pessoas que gostaram do filme com, não, mas na parte 2 eles vão resolver isso. E quando eu tava conversando depois do filme com o Thiago, a gente almoçou junto, a gente tava conversando, vários aspectos, eu não posso falar o que é porque senão é spoiler, mas personagens, eu falei que vários personagens são bem desenvolvidos, mas tem muitos outros, não muitos, mas tem alguns outros que não são nem um pouco desenvolvidos. Eu sinto falta de entender motivações dos vilões. Por que é que eles estão fazendo aquilo? O filme tem uma duração muito longa, assim, comparado com filmes blockbusters tal como ele. Que ele, apesar de ser um filme mais introspectivo, mais contemplativo, ele ainda é um blockbuster, né? Eu sinto falta de um filme desse, que tem uma duração dessa, de 2 horas e meia, quase 2 horas e 40, poxa, ele focou tanto em momentos contemplativos, tudo bem, eu adoro isso, mas eu também senti falta dele focar nesses outros personagens que ficam lá à mercê e fica qualquer coisa, sabe? Enquanto ele dá muito foco para uns personagens, para outros que são tão importantes quanto para a narrativa, a gente não tem tanto aprofundamento, não tem tantas cenas com eles. Tem personagens lá que você se surpreende com a atitude deles e ele tenta dar uma justificativa rápida ali, mas não cola. Você precisava sentir mais aquela justificativa e o filme não se dedicou tanto a eles. Para fazer um comparativo com outro grande blockbuster, um outro grande filme-evento que tivemos recentemente, guardadas as devidas proporções, tá, gente? É o Vingadores Guerra Infinita. A gente sabia que, assim como esse, antes de ver o filme, pelo que já era comentado, que ia ter uma parte 2, que ia ter uma continuação. Mas o Vingadores Guerra Infinita, ele tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. E no fim do Vingadores Guerra Infinita, os Vingadores perdem. O vilão ganha. Acabou a história. Começo, meio e fim. O vilão atinge o objetivo dele, acaba a história, com o perdão do trocadilho do estalo do dedo, e o filme acaba. Aqui não. Aqui acaba e o filme deixa muito claro que a história não acabou. E não é uma ponta pro futuro. Não. A história não acaba. O filme é interrompido, assim. A história é, interrompida. E eu acho isso problemático, porque eu preciso falar disso. Eu não vou passar... Assim, eu adorei o filme, como eu falei. Vocês vão ver que a nota no final que eu vou dar é bem alta. Mas eu não posso passar pano pro Villeneuve, porque eu adoro o Villeneuve, porque eu tenho ele tatuado e tudo mais, o filme dele. E eu não passei pano pro Prometheus lá em 2012. Porque na continuação... E esse foi o argumento. Na época eu gostava do Prometheus, hoje eu já não gosto tanto. Na época eu usei muito esse argumento. Não, porque no próximo ele vai explicar. Não, porque no próximo filme, na continuação, ele vai explicar isso aí. E teve a continuação e foi uma grande decepção, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é, um filme ele precisa funcionar sozinho. Assim como ele não pode funcionar dependendo de um livro, assim, você só vai entender o filme se você ler o livro. Você não pode fazer uma parte 1, assim, prometendo que na continuação isso vai ser resolvido. É o mesmo argumento da galerinha do Halloween Kills, que o Halloween Kills é um desastre como filme, mas o pessoal tá falando o quê? Não, é um filme de transição, tem que entender que vai ter uma continuação. Não é assim que funciona, galera. O filme tem que funcionar e acabou. Vingadores Guerra Infinita funcionou muito bem. Aí, puxando pro Halloween, continuações como Homem-Aranha 2, X-Men 2, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, só pra citar filmes de super-heróis que são mais conhecidos, eles funcionam muito bem como filme. Agora pra pegar um mais cult, o Poderoso Chefão Parte 2, funciona muito bem como filme, né? Você não fica dependendo das continuações pra poder entender aquele filme. E, cara, isso é um pouco triste. Eu diria que esse é talvez o principal problema dele. E é só isso que eu vou falar de problema do filme, porque como eu falei, o resto é excelente. Mas eu saí do cinema um pouco decepcionado por conta desse aspecto. Eu queria que ele tivesse uma sensação de conclusão maior. Eu senti falta do filme fechar um arco aqui e deixar uma brecha para o futuro. Ele não faz isso, ele não fecha o arco dele e ele deixa muitas brechas para o futuro. E talvez num próximo filme justifique certos personagens não serem tão bem desenvolvidos agora. Mas por agora, julgando esse filme, nada justifica esses personagens não terem sido desenvolvidos, nada justifica o filme ter essa sensação de experiência interrompida. E mesmo assim, eu gostei bastante do filme, saí do cinema bem satisfeito e dou nota 4 de 5 pra Duna, porque eu passei um tempão aqui elogiando o filme, vocês viram, eu fiquei quase 10 minutos elogiando, passei agora uns 3, 4 minutos falando de um único aspecto negativo do filme, que eu acho bem expressivo,
mas é só um aspecto no meio de uma imensidão de pontos positivos. Você já viu Duna? Você já assistiu ao filme, já tem a sua opinião formada? Você quer dizer alguma coisa sobre o que eu disse? Comenta aqui embaixo, e se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo aqui, por gentileza, isso ajuda a gente demais. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque a gente quer chegar aí pelo menos até dezembro em 70 mil inscritos. Eu tô na fé de que a gente vai conseguir, porque as coisas são um pouco mais lentas, mas a gente chega lá, tá bom? Muito obrigado por ter me escutado por quase 15 minutos, tamo junto demais, um forte abraço e vida longa ao cinema.